Invocando a proteção de Deus sobre nós, declara aberta a 25ª sessão ordinária do ano 2014, constando a presença de 9 vereadores. Solicita a segunda secretária da mesa diretora, a vereadora Patrícia Demetrio, que proceda a leitura do trecho bíblico que lhe iremos. Bem-aventurados os irreversíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e os buscam de todo o coração. Não pratiquem iniquidade e andem nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que nós cumpríssemos à risca. Amém. Amém. Solicita a segunda secretária da mesa diretora para que proceda a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata 24/2014. No dia 11 de agosto de 2014, às 18 horas, tendo como local o plenário Vitor Hugo Borosca, da Câmara Municipal de Vereadores de Japezinho, reuniu seus vereadores Celita Blossolin, Ricardo Fernando Oliveira, Cassiano Capone, João Pedro Vieira de Matos, Francisco Fagundes da Silva, Luiz Carlos Bucos, Cláudio Antunes Vieira, Patrícia Demetrio. Sob presidência do vereador Narciso Lage, que, invocando a proteção de Deus, abriu a 24ª sessão ordinária do ano 2014. O presidente solicitou à vereadora Patrícia Demetrio para que procedesse a leitura do trecho bíblico, logo em seguida o mesmo da ata da sessão anterior, a qual foi posta em discussão e votação, sendo aprovado por todos. No expediente do Poder Legislativo foi aprovada a seguinte matéria: indicação número 067/2014. O vereador que subscreve, usando de suas atribuições legais, definidos no regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, que veja a possibilidade da construção de uma rampa de acesso para portadores de deficiência física, na porta de entrada da Prefeitura Municipal. Vereador Narciso Lage, PP. Indicação número 68/2014. O vereador que subscreve, usando de suas atribuições legais, definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que veja a possibilidade de realizar o empedramento do cerro que faz divisa com a localidade de Flecha Azul, com a localidade de Borboleta. Vereador João Pedro Ferreira de Matos, PSDB. Indicação número 69/2014. O vereador que subscreve, usando de suas atribuições legais, definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, que veja a possibilidade da isenção da taxa cobrada para a prática esportiva no ginásio municipal para times que estão participando do Campeonato Municipal de Futsal. Vereador Cassiano Capone. Indicação número 070/2014. O vereador que subscreve, usando suas atribuições legais, definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem à presença de Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que veja a possibilidade de realizar reparos da rede de iluminação pública nas ruas Otacílio de Matos e João Tati. Vereador Cláudio Antunes Vieira, PDT. No expediente do Poder Executivo foi aprovado os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 065/2014. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Municipal de 2014, no valor total de R$17 mil a outras providências. Projeto de Lei nº 066/2014. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e suplementar o Orçamento Municipal de 2014, no valor total de R$221.600 a outras providências. No espaço de requerimentos verbais, a vereadora Celita Blossolin solicitou ao Executivo Municipal que veja a possibilidade de fazer a construção de um pórtico no trevo de acesso à saída para Salto do Jacuí. Solicitou novamente à Secretaria de Saúde que veja a possibilidade de fornecer protetor solar às pessoas carentes do nosso município. Assim estaremos prevenindo o câncer de pele, que vem atingindo muitas pessoas, principalmente os agricultores. O vereador Francisco Fagundes da Silva solicitou à Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos que faça o empedramento da estrada da propriedade do senhor Arlindo em Oralina Baixa.
No espaço Líderes da Bancada, o vereador Cassiano Capone, líder da bancada do PMDB, comentou que o deputado Alceu Moreira esteve no último sábado visitando nosso município. No espaço Explicações Pessoais, senhores vereadores, a vereadora Celita Blossoli prestou as condolências à família da senhora Sirlei e Ora pela perda de seu filho, ela que foi servidora do nosso município. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a presença extraordinária e essa ata vai ser lavrada e assinada por quem? Direito, de Jacuizinho, 11 de agosto de 2014, Narciso Lage, presidente. Coloca a ata em discussão. Se algum vereador tem uma retificação a fazer, pode se pronunciar. Se houver retificação, seja transcrito por assinatura. Não havendo retificação, coloca em aprovação a ata. Quem concorda com esse pessoal, quem não concorda se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Ordem do dia, expediente. Solicita a leitura pelo secretário da mesa diretora das correspondências recebidas. Convite. O Círculo de Pais e Mestres e Conselho Escolar, equipe diretiva, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Henrique Schmidt, tem o prazer de convidá-lo para o desfile cívico que acontecerá no dia 30 de agosto de 2014, sábado, a partir das 14 horas na localidade de Campo Comprido, com a apresentação da banda Fênix, que apresentará um novo corpo coreógrafo, formado por alunos das séries iniciais da escola, dos demais alunos da escola e das entidades e as escolas convidadas. Sua presença será muito importante. Atenciosamente agradecemos presidente do CBM, Janaína Alves da Silva, coordenadora pedagógica, Karine Cardoso da Rocha Aco, presidente do Conselho Escolar, Zózimo Dilon Demétrio, diretora, Márcia Schmidt Ortiz, presidente da Câmara de Vereadores. Convidamos Vossa Senhoria, ao tempo que convidamos para uma reunião com alguns membros da Associação de Associados da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Jacuizinho, a CISJAC, que será realizada no dia 21 de agosto de 2014, às 19 horas, na plenária da Câmara Municipal de Vereadores. Na oportunidade, discutiremos os seguintes pontos da pauta: abertura e registro da SPOJAC na Junta Comercial, a CISJAC na Junta Comercial, documentação para abertura de registro da CISJAC, mensalidades, a definição do valor da joia para os novos associados a partir de 31 de 8 de 2014. Contamos com sua indispensável presença. Atenciosamente, Ricardo Fernando Oliveira, presidente da CISJAC. Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste convidar a Vossa Senhoria para o jantar dançante da Escola Leonel do Moura Brizola, no dia 30 de agosto, às 20 horas e 30 minutos, no ginásio municipal, com ótima música ao vivo e um cardápio bem apetitoso. Desde já agradecemos sua presença. Atenciosamente, Iliane, Ideal e Tim, diretora. Pauta do dia. Expediente legislativo. Indicação do 0 de setembro de 2014. Solicita a leitura do primeiro secretário do Rio. Indicação 70, número 70 de 2014. O vereador que subscreve, usando de suas atribuições legais definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem a presença de Vossa Excelência, pedido Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que veja a possibilidade de fazer terraplanagem para a construção do galpão na propriedade de Pedro Juraci da Silva, na comunidade de Faixa Azul. Vereador João Pedro Ferreira de Matos. Coloca a discussão da indicação do vereador e passa a palavra para ele que faça a defesa. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, demais assistentes. Presidente, eu indo passear na casa desse agricultor nesse final de semana. Ele me pediu que eu fizesse essa indicação, segundo que ele me falou que há cerca de 3 meses ele vem pedindo à Secretaria de Obras que faça até a plenagem lá que ele precisa construir um galpão, que até agora não foram fazer pela. Então peço ao secretário de obra que tome uma providência com esse terraplanário, vai fazer para esse agricultor lá, e com certeza terá muito retorno para o nosso município, que ele preste mais atenção nas pessoas que precisam desse serviço. Seria isso.
Já está em discussão. Coloque em votação. Francisco. Aprovo. Celita. Luiz Carlos. Aprovo. Cláudio. Aprovo. João Pedro. Aprovo. Patrícia. Aprovo. Cassiano. Aprovo. Ricardo. Aprovo. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 071/2014. O vereador que eu subscrevo, usando suas atribuições legais definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, representa Vossa Excelência pedir ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, Indústria e Planejamento, que veja a possibilidade de fazer uma creche, pois em nosso município há muitos servidores, aos servidores do nosso município e a toda a comunidade que não tentam deixar seus filhos para trabalhar. Pelas maiores explicações penais, vereador Cláudio Vieira. Coloque em discussão a indicação do vereador e passa a palavra aí para fazer defesa da mesma. Senhor Presidente, assistente na noite de hoje. Hoje a gente foi convidado por pessoas para a gente fazer uma reunião e eles fazerem o pedido de uma creche. Pois no nosso município há a deficiência de pessoas onde tem seus trabalhos, seus serviços a fazer e não tem onde deixar as suas crianças. Então a gente pede ao município que a gente encaminhe pedidos que a gente consiga fazer a creche. Seria isso. Já está em discussão. Coloque em votação. Ricardo. Aprovo. Cassiano. Aprovo. Patrícia. João Pedro. Aprovo. Cláudio. Aprovo. Luiz Carlos. Aprovo. Celita. Francisco. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 072/2014. O vereador que subscreve, usando as suas atribuições legais definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem a presença de Vossa Excelência, pediu ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que veja a possibilidade de trocar a placa de sinalização que indica o acesso do nosso município, que está localizado no sentido Salto Jacuí, que seja transferida para o trevo que dá acesso ao município de Jacuizinho, pois a mesma só a indicação do município Esposo. Maiores explicações plenárias, Jacuizinho, 18 de agosto de 2014, vereador Cláudio Vieira. Coloque em discussão e passa a palavra para o vereador que faça defesa. Senhor Presidente, só nesse final de semana a gente foi procurado por duas pessoas diferentes que erraram a nossa entrada de Jacuizinho aqui naquele trevo de Salto Jacuí. Até eu queria saber, a gente teve que saber a informação de quem botou a placa de Jacuizinho em direção à propriedade do Oswaldo Soares, em direção ao Salto Jacuí. Então vieram pessoas, passearam nosso município, pessoas amigas do seu Jair Pinto, onde eu estive lá domingo de manhã. Aí a mulher, sabendo que eu era vereador, me perguntou que eles erraram a entrada, passaram do trevo que dá acesso ao Salto do Jacuí, tinha a placa para Esposo. Entraram naquela placa que dizia Jacuizinho, deram uma estrada de chão, deram um capão e terminou a estrada numa lavoura. Então é uma placa muito mal sinalizada. O nosso município, acho que tem carência, de repente, de indicativos que vem ao nosso município. Mas eu acho que está na hora de alguém fazer alguma coisa. Até a gente estava pensando que seria fácil de trocar, de repente a Secretaria de Obras conseguisse lá trocar aquela placa e botasse então o trevo, onde quem vem a Cruz Alta, ele vai reto ao Salto do Jacuí, por causa que no trevo de acesso que vem a Jacuizinho só indica Espumoso. Seria isso, presidente. Já está em discussão. Coloque em votação. Francisco. Aprovo. Celita. Luiz Carlos. Aprovo. Cláudio. João Pedro. Aprovo. Patrícia. Aprovo. Cassiano. Aprovo. Ricardo. Aprovo. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 073/2014. O vereador que subscreve, usando suas atribuições legais definidas no regimento interno desse Poder Legislativo, vem a presença de Vossa Excelência pediu ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que veja a possibilidade de tirar os arames de espinhos de dentro da guarita próxima à lavagem de carros, pois ali há pessoas que esperam ônibus e crianças também que esperam o transporte escolar. Maiores explicações plenárias, dia 18 de agosto de 2014, vereador Cláudio Vieira. Coloque em discussão a indicação do vereador e passa a palavra para a defesa da mesma. Senhor Presidente, procurado também durante o final de semana, até não tinha notado, que tinha uma guarita com um repartimento no meio, 4 arames de espinho. Eu não sou advogado, a gente não é, a gente é representante da comunidade em geral, sem
cor partidária, sem propósito de querer ofender e jamais procurar intrigas. Vindo até nós, a gente constatou que a guarita da nossa entrada da cidade está repartida no meio. Procurando agora de tarde também a engenheira da Prefeitura Municipal, a engenheira Magliani, ela não soube me dizer também as dimensões que era de domínio do município no canteiro da rua lateral. A única coisa que ele me disse, que ninguém, depois da guarita estar ali, ninguém pode mexer. Venham pedir, através da Secretaria de Obras e Viação, que veja uma maneira de tirar a guarita um pouco para frente dali, falar com o proprietário, para tirar a guarita um pouco para frente, se a guarita estiver avançando no seu terreno. A única coisa que eu penso que seja feito logo, por causa que para mim, no nosso ponto de vista, não é vergonha para o município, por causa que ali há pessoas, crianças esperando transporte escolar, há a placa que indica um ponto de ônibus também. Então a gente quer que pacificamente seja solucionado por quanto antes. Seria isso. Senhor presidente. Essa discussão, Francisco. Esse negócio da guarita ali, ela era bem na esquina ali do lado de cima, no outro terreno, né? Aí pegaram a guarita, botaram para o lado de baixo. Se ela está incomodando lá, que tem a placa de... Por que ela não volta para o mesmo lugar que era ela? Por que tiraram ela para lá? Tiraram porque eu acho que o proprietário não quis mais ali. Daí se o outro não quer, tem que tomar uma providência, que é, se não quer lá, por que saiu do outro lugar ali que estava bem colocado? Por que tiraram? Seria isso. Detalhe de discussão. Coloque em votação. Ricardo. Aprova. Cassiano. Aprova. Patrícia. Aprova. João Pedro. Aprova. Cláudio. Aprova. Luiz Carlos. Aprova. Xerica. Francisco. Contra. Indicação aprovada por 7 favoráveis e contrários. Expediente do Poder Executivo. Projetos apresentados. Projeto de Lei número 067 de 2014. Autoriza a realização da 10ª Romaria Tradicionalista do Brasil, como evento oficial do município e da outras providências. Projeto de Lei 068 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal 2014 no valor de R$ 107.000 com R$ 600 em outras providências. Projeto de Lei 069 de 2014. Autoriza a prorrogação do prazo da vigência de contratação temporária de 3 motoristas geral e de uma técnica de enfermagem, decorrentes das leis municipais 784 de 2013 e 788 de 2013 e 900 de 2014 e da outras providências. Projeto de Lei 070 de 2014. Autoriza a contratação de um ensinador por excepcional interesse público para atender necessidade temporária junto ao Serviço Público Municipal e da outras providências. Passamos agora ao espaço de requerimentos verbais dos senhores vereadores. Ricardo. Cassiano. Senhor presidente, colegas vereadores, presidente de hoje, meu requerimento verbal vai para a Secretaria de Obras, que assim possível possa fazer o patrulhamento das estradas gerais nossas aí no nosso município, e assim como os acessos, os outros demais acessos. Seria o senhor presidente. Patrícia. Cumprimento colegas vereadores, demais assistentes. Meu requerimento verbal vai para a Secretaria de Obras, que entre em contato com as lideranças de Tunas lá, até mesmo com o prefeito, para que seja arrumada a ponte ali que liga Jacuizinho a Tunas, a ponte do Rio Caixão, que diz que realmente lá está bem feio mesmo, ninguém está podendo passar lá somente a pé, que já foi pedido pelo vereador João Pedro ali, mas nada foi feito até agora, então reforço esse pedido dele. Seria isso, senhor presidente. João Pedro. Mas, Cláudio. Luiz Carlos. Presidente, colega, assistente, medicação verbal vai no sentido que a administração viabiliza, dentro dos próximos projetos de habitação, que os beneficiários do Banco da Terra e do crédito fundiário sejam também beneficiados com os programas
do município aí, e com os programas estadual e federal para a construção de moradias na área rural. Faço esse requerimento verbal porque, conversando com esse pessoal, eu não entendo, e se houver uma explicação, gostaria que me explicasse, né, que eles não participam, porque alguém chegou a me colocaram para alguém que eles não têm documento, que não se enquadram, mas eu acho estranho, até eu vou me aprofundar um pouco no assunto, porque existe uma escritura, existe uma matrícula, existe registro, claro que fica isso lá, não seria uma hipoteca, ela fica ainda sujeita ao controle do governo, até porque é um empréstimo que fica a própria área ali, mas ela existe toda a documentação, eles pagam imposto e vem tudo. Então eu não entendo como é que esses assentados do Banco da Terra e do crédito fundiário não estão conseguindo acessar, e quando procuram informações simplesmente são dito que eles não se enquadram dentro dos programas. Então eu deixo um requerimento nesse sentido aí, de que a administração viabilize ou busque uma forma de atender esses nossos agricultores. Obrigado. Celita. Todos, novamente, e estou reforçando mais uma vez verbalmente aqui, que através da indicação eu já fiz, que é o calçamento da rua Neucídio Murad. Eu até me deu uma luz assim, porque a semana eu vi o secretário de administração e a Magliani medindo aquela rua, porque eu acho que esse recurso já está liberado há muito tempo, e para nós não perder esse recurso tem que ser começado de nova obra, e como a Caixa exige que seja feito tantos metros, manda o dinheiro, tantos metros para mandar o dinheiro, então de repente a gente não gostaria que esse recurso seja perdido, né? E então quanto antes começar essa obra ali do calçamento, aqueles metros ali que tem que fazer. Então que o Executivo Municipal viabilize quanto antes o início desse calçamento. Obrigada, Liz. Francisco. Está aberto o espaço para líder de bancadas. Líder bancada do PTB? Líder bancada do PDT? Líder bancada do PSDB? Líder bancada do PP? Não. Líder bancada do PMDB? Está aberto o espaço de expressões pessoais, senhores vereadores. Ricardo? Cassiano? Patrícia? João Pedro? Cláudio? Luiz Carlos? Celita? Cumprimento mais uma vez a todos. Então, também meus sentimentos, né, nós como vereadores e políticos que somos, da perca do Eduardo Campos, né. Nós temos o partido, na época, uma coligação com o PSD, e temos pessoas, lideranças no nosso município aqui, que ficaram muito tristes, né, pelo ocorrido, uma tragédia, né, por um candidato que estava trabalhando, e a gente teve o prazer de conhecê-lo lá em Brasília, na marcha dos prefeitos e vereadores em maio, e ninguém quer morrer dessa forma, e ninguém merece morrer dessa forma, um homem que deixou família, filhos, e o estado dele lá, que a gente viu pela manifestação que teve, de milhares e milhares de pessoas. Então, uma perca do grande político do nosso Brasil, né? De repente, futuro presidente, a gente não sabe como é que ia ser até o final, mas a gente lamenta, né? Eu me sensibilizo pelos colegas que nós temos no nosso município aqui e pelo partido, né? Que a gente tem que respeitar todos, não importa o partido e as pessoas, a gente tem que respeitar todos os partidos, porque todos, quando ocupam um cargo político, que lutaram, como nós, vereadores, lutamos, muitas vezes somos criticados, mas só quem sabe quem é um político e que faz uma campanha eleitoral, o quanto é difícil, o quanto a gente tem que escutar coisas boas e muitas coisas ruins também. Então me sensibilizo com ele, com a família dele, e dizer que o Brasil realmente perdeu um grande político. Então ao partido do PSD, né, que nós temos coligação e eu respeito muito, né, e é um momento muito triste para todos. Então em meu nome, em nome dos outros colegas também do nosso partido, minhas condolências, então, pelo ocorrido do fato da perda do seu Eduardo. É isso. Francisco.
Tendo cumprido a presente sessão ordinária, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos. A próxima sessão será no dia 25 de agosto. Obrigado a todos que aqui estiveram. Não é microfone isso aí.